Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes de Brasília. Meu nome é George Medeiros, sou apresentador hoje aqui. O nosso amigo Fábio de Carvalho está em casa hoje, está doentinho, mas na próxima semana com certeza estará com a gente aqui, tá certo? E hoje nós teremos uma conversa sobre liderança feminina, empreendedorismo, gestão, inovação, impacto social e os desafios enfrentados por mulheres que transformam as suas experiências em propósito e resultados. Recebemos aqui duas convidadas com trajetórias inspiradoras que atuaram em áreas completamente diferentes, mas que possuem algo em comum: liderança, coragem, capacidade de gerar e transformação. De um lado, a Marcela Costa e Silva, executiva do setor automotivo, presidente da Aço Harley Brasil, diretora da Fenacodive, Fenabrave e uma das principais lideranças femininas do segmento de concessionárias do país. Do outro lado aqui a minha amiga Nayara Roque, empresária, ativista da causa típica e uma voz importante na defesa do direito das famílias que convivem diariamente com autismo e doenças raras. Hoje vamos falar sobre gestão, propósito, empreendedorismo, inclusão, inovação e o desafio de construir impactos na sociedade. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje. Gratidão pela presença da Nayara, minha amiga, a Marcela também. Muito obrigado a todos. E eu vou começar com a Marcela. Marcela, a sua trajetória começou no mercado financeiro e hoje você lidera operações importantes do setor automotivo. Como aconteceu essa transição? Tudo bem, primeiro agradeço aí pela oportunidade de bater esse papo com vocês, de estar aqui com a Nayara hoje. Obrigado. Eu fui para São Paulo, eu fiz faculdade em São Paulo, me formei pela Fundação Getúlio Vargas e lá eu trabalho no mercado financeiro, mas eu tenho uma experiência porque o Grupo Jorlan, que eu trabalho hoje, é um grupo familiar da minha família, em que meu avô é o fundador. Mas eu queria ter um histórico sólido, porque poderia vir para cá e não gostar. Pode ser que eu gostaria ou não do setor automotivo, né? Se eu gostasse ou não. Então eu queria ter uma oportunidade assim. Bom, eu quero ter uma carreira antes de eu trabalhar no grupo familiar, para que eu tenha a possibilidade de ficar lá ou não, ou voltar para São Paulo. E aí, graças a Deus, eu vim para uma obrigação, mas me identifiquei muito com o setor e permaneço até hoje. Sou apaixonada pelo setor automotivo e graças a Deus deu tudo certo. Hoje é brasiliense de coração, creio eu. Hoje eu sou, estou aqui há 12 anos, sou nascida já? em Goiânia, meus Sim. pais moram lá, meu pai é o presidente do Grupo Jorlan e a nossa matriz fica em Goiânia, Sim. Então eu vou lá sempre, mas hoje eu já sou bem brasiliense. Que legal, bacana. Nayara, a sua história pessoal se transformou em uma causa, né? Em que momento você percebeu que precisava dar voz a tantas famílias que vivem com essa realidade? Olá, meu amigo George. Primeiro, agradecer por estar aqui, né? É um lugar que recebe pessoas incríveis, então eu me sinto muito bem, muito honrada de estar aqui participando do Vozes de Brasília. Sobre a sua pergunta, eu acho que a maioria das mães descobrem nessa fase, na maternidade, né? E comigo não foi diferente. Então, eu tive, primeiramente, o Rafa, que hoje já tem 10 anos. Aos 3, descobri que ele era autista, suporte 1 e TDAH. E alguns anos depois veio a Laura, que hoje está com 4 anos e é suporte 2, não verbal e possui uma doença rara. Ela só tem metade do coração, assim, dizendo bem claramente é isso. E aí, com o diagnóstico deles dois, eu já percebi algumas coisas diferentes em mim, né? Alguns comportamentos. E aí eu fiz o teste também e descobri que eu também era autista, suporte 1 e altas habilidades. E quando a gente começa a viver essa realidade, esse mundo, a gente começa a identificar muitas dificuldades, muitas fragilidades e muitas lacunas, principalmente assistencial, né? E, infelizmente, as famílias, principalmente as mais humildes, não conseguem ter a voz que precisa, né? E eu, numa posição de liderança, assumi uma posição de liderança profissional e acabei assumindo também essa posição de liderança na causa do autismo. E vim fortemente trabalhando nisso e continuo trabalhando e vou trabalhar até o fim, até eu conseguir dar o tratamento, tudo que essas famílias merecem de forma digna. Que legal. E você, como é que você descobriu que você também era autista? Foi, igual você falou, foi comportamento? Como é que você fez
essa mudança, assim, de saber que você também era autista? O Rafael, que é meu filho mais velho, Sim. ele me veio com uma pergunta. Ele falou assim, mamãe, você sempre vai ter filhos autistas? Olha só, que interessante. Olha isso. Interessante, viu? Eu disse, bem, o Rafael é do meu primeiro casamento, a Laura é do segundo, os dois nasceram autistas. Assim, aparentemente não tem nenhuma condição genética né? Genética envolvida. nenhuma. Mas eu pensei, poxa, por que não fazer, né? Sim. O que abunda não prejudica. Sim, é lógico. E aí eu fiz o teste neuropsicológico, que é um teste que dura meses, que é um avaliamento, uma avaliação clínica, enfim, né, comportamental, que você fica fazendo vários testes. E aí veio o diagnóstico, mas Olha foi só. de uma indagação do Olha só, Rafa. do seu filho. Do meu interessante, filho. Né? Que interessante, que bacana bacana. isso, viu? A gente acompanha a Nayara aqui no Instagram, eu não diria que é uma luta, é um propósito, né, Nayara? Sim. Que você faz com seus filhos, que é muito bacana o que você faz. Você acorda junto com a Laurinha ali de madrugada, vai dar uma volta de carro com ela para ela se autorregular. Isso É mesmo. muito importante o que você faz, porque geralmente a gente não sabe como é que funciona. E você, passando aqui dali no seu Instagram, mostrando a sua realidade, eu tô aprendendo muito, Que tá? bom. Espero que você continue passando isso pra gente também, que é super importante, né, Marcelo? Super importante. A gente aprender sobre o autismo também, esclarecimento, que às vezes não é nem por ignorância, é por a gente não saber da realidade, né? A gente não saber da realidade. Então, te parabenizo bastante Muito aqui obrigada. pelo trabalho que você faz, viu? Obrigada, Que Jorge. maravilha. Marcela, o setor automotivo, ele vive um momento de transformação global e o que mais está mudando nesse mercado, eu diria até mesmo Brasília. Brasília hoje se transformou com os eventos de moto, acho que diria que capital da América Latina na questão da moto, não é Do isso? motociclismo. Motociclismo, né? Isso, hoje a gente tem aqui em Brasília um evento que é fantástico, é o Capital Moto Week. Sim. Inclusive esse ano vai começar no dia 23 de julho até o dia 1º de agosto. E é um evento que traz gente não só do Brasil inteiro, mas a gente vê pessoal da Argentina, pessoal do Chile. Ano passado tinha um pessoal da Europa. Então, assim, no meu caso, que trabalho com Harley Davidson, é um cliente que gosta muito de rodar. Então ele vem da onde foi e traz, e tem a moto dele. Enfim, foi uma moto feita para rodar. Então é uma época que a cidade fica super cheia. E Brasília é uma cidade muito agradável para moto. Pelas ruas serem largas, ser muito fácil de estacionar. Então assim, a gente consegue passar em qualquer lugar. Por mais que você tenha as motos grandes, a gente ainda consegue fazer ali um corredor, mesmo você não deveria, mas a gente faz. Acaba fazendo ali na correria, saindo do trânsito. Então assim, é uma cidade muito propícia. E graças a Deus, Brasília ainda é muito segura. Sim, a gente não tem a questão. Muitas vezes eu tô na minha loja 10, 11 horas da noite, eu saio de moto, vou para casa e eu não tenho preocupação, digamos assim. A gente é muito privilegiado aqui nesse aspecto. Né? Então, Brasília ainda é muito segura. E então, para mim, é uma cidade assim, fantástica para ter moto. E aí o pessoal gosta de vir para cá também para rodar. E assim, o mercado, junto com a Harley Davidson, tem um propósito para crescer ainda mais, diria eu, não é? Sim, hoje a gente tem o mercado está muito forte para as motos que eu diria de menor cilindrada, né? É um sucesso. A gente vê as marcas menores com as motos que a gente diz de entrada, cada batendo recordes atrás de recordes no mercado em relação à moto, né? Então o mercado está muito aquecido e a gente agora tem uma ajuda também do governo em relação a financiamento, que vai sair agora para motocicletas. Então, assim, para as motos de baixa cilindrada, o mercado está muito aquecido. Quando a gente vai falar de uma moto de alta cilindrada, como uma Harley, que eu estou falando de uma moto aí de 1.900 cilindradas, lógico que é muito mais um hobby do que um meio de transporte. Mas o mercado como um todo é um mercado que está crescendo bastante e todo mês bate um recorde do mês anterior. Ô Marcelo, e a gente vê também da Harley que é uma paixão. A Harley É uma paixão, né? é um estilo de vida, é muito mais do que uma fábrica de moto. Né? A gente tem o nosso motogrupo, que a gente chama, que é o HOG. HOG é uma abreviação de HOG, que é o Harley Owners Group, né? Que é Grupo de Proprietários de Harley Davidson. Ele é um clube mundial, então qualquer lugar que você for, em qualquer Harley do mundo que você for, você tem a tua carteirinha de membro, né? De associado, você vai ter desconto, vai ter alguma condição especial. A gente promove muita coisa, porque a Harley não é só a venda da moto. Às vezes eu converso isso com os outros diretores do Grupo Jorlan, e eu falo, cara, a gente vende moto, a gente tem oficina, mas eu tenho uma parte de boutique, de roupa, né? Que é o Motor Clothes gigantesca, de lifestyle, que é para uso no dia a dia, não é só a roupa de pilotagem. Fazemos evento na loja uma vez por mês, tenho que promover passeio, então às vezes eu tenho um grupo de condução que são meus clientes que fazem um trabalho voluntário, organizam viagens para tudo quanto é lugar, para os meus outros clientes, então a gente vai da diretoria, que são um grupo de 20 pessoas, e às vezes falta alguém, eu vou, precisou também participo, não tem problema, puxo o bonde, fecho
fecha o bonde e a gente organiza, e é tudo feito com muito carinho. Sim. E é um trabalho voluntário que a gente faz para os nossos clientes. Eu acho que isso é a alma da Harley. A Harley, eu acho que o ROG é o que mais move. Todas as marcas tentam fazer algo semelhante, mas a Harley é algo de muita paixão. No entanto, que eu falo com os diretores, quantos clientes eu tenho a tatuagem da marca? Ninguém tem, só na Harley. Na Harley todo mundo tem a tatuagem. Então é uma paixão muito grande que a Harley conseguiu desenvolver, e a história da marca é muito bacana, e é uma marca aí que já tem 120 anos, né? Então é uma loucura no mundo inteiro. Aonde você vai tem essa mesma paixão. E a Marcela tem até o brinco, né, da Harley, né, Marcela? O brinco, o anel, a pulseira. Primeira coisa que eu cheguei foi o brinco muito legal da Harley. Com o look equipado. Ô, Marcela, E só ando assim. que legal. E eu te pergunto, é difícil levar essa transição da marca Harley pro carro, pra Jorlan? É difícil? É difícil, porque é uma paixão que é inexplicável mesmo, né? Parece uma religião, assim. Quem é harleiro mesmo, é uma coisa assim... Falem o que for, a Harley é a Harley, né? E a gente é um case de sucesso em marketing, em tudo, mas e aí muitas montadoras tentam fazer isso, né? Elas tentam criar, a Jeep, ela tem um clube da Jeep, a própria outra marca que a gente trabalha, a GWM, fez o clube do Hora, o clube do Ravel, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque a Harley, às vezes a pessoa começa a frequentar a loja, compra uma camiseta, compra uma jaqueta, depois ela vai migrando pra moto, então assim, o lifestyle da Harley é muito bacana, e isso atrai muita gente, mesmo que não tenha moto, e aí começa a frequentar a loja, daqui a pouco, e aí tem um movimento muito bacana das meninas também, que às vezes o marido compra a moto, a esposa concorda, começa a ir nos passeios, aí começa a ver a mulherada pilotando, aí daqui a pouco já não quer mais ser garupa, ela quer pilotar também. E aí esse movimento é muito legal, muito legal. E o número de mulheres que têm pilotado moto aqui em Brasília aumentou significativamente, eu acho que depois de São Paulo, Brasília é o maior grupo, e aí a gente tem um grupo das meninas que é muito bacana, que chama Ladies of the Road, que estavam até lá na loja no sábado, que a gente fez a nossa festa junina, e aí elas estavam lá distribuindo o kit do Capital Moto Week, elas fazem uma tenda bacanérrima lá no Capital Moto Week, então assim, é muito bacana esse movimento das meninas, e aí a gente organiza viagens nossas, organiza passeio, e é só as mulheres, e é bem legal. Bacana, muito divertido. Bacana, parabéns. É um trabalho divertido, eu diria, né? Diferente das outras marcas que eu trabalho. É uma diversão. É um trabalho, é uma paixão, né? É uma paixão. É uma paixão. Aquele mito que moto é coisa de homem, né? Não tem. Isso aí. Não tem mais Não tem mais. Tem muita mulher nesse mercado. Que legal. Nayara, a gente sabe que ainda existe muito preconceito e falta de informação quando falamos de autismo e doenças raras. Isso acontece ainda? Muito. Mais do que eu gostaria. É que hoje as pessoas perguntam, por que deu esse boom no autismo? Por que cresceu tanto? Na verdade, não é que cresceu ou deu esse boom. Na verdade, era porque as pessoas não entendiam o que era o autismo. Antigamente, os autistas eram tratados como doidos. Então, eles ficavam, se você for buscar na história, vídeos, com os pés acorrentados em camas de hospitais, né? Os não oralizados ou não verbais, que nem minha filha, que tem 4 anos, não fala nada, eram vistos como mudos. Não existia um tratamento fonoaudiólogo, né? Não se tinha esse conhecimento. E aos poucos isso foi evoluindo, as pessoas passaram a conhecer, mas assim, passaram a conhecer o seu significado de uma forma muito rasa. Sim. Mas em qualquer lugar que você vá, as pessoas ainda não entendem que eu posso pegar com meu filho, eu tenho o direito de uma fila prioritária. Sim. Por quê? Porque minha filha tem baixa tolerância à espera. E aquela baixa tolerância à espera pode causar uma crise sensorial nela. E essa crise pode desencadear coisas muito ruins. Minha filha já teve muitas crises de alta agressão. Ela ficava com um rostinho roxo, por isso que às 5 horas da manhã, quando ela acorda querendo andar de carro para se regular, eu tenho 2 opções. Ou eu acordo e vou, ou eu vou deixar minha filha se agredir. É óbvio que eu não vou deixar isso. E olha que minha filha tem todos os tratamentos possíveis, graças a Deus, tem todos os acompanhamentos, tem uma família informada, vive num meio informado, mas a maioria não tem isso. Então, preconceito é muito grande. E aí eu falo preconceito no comércio, preconceito no transporte público, preconceito na aviação civil. Sim. Onde você estiver, você vai ter. Entendi. Muitas vezes a pessoa não consegue identificar que uma criança não está dando uma birra. Sim. Ela está numa crise. Ela tem uma crise ali. E a família fica extremamente constrangida porque os comentários em volta acontecem, né? Por isso que é importante que eu te falei da gente acompanhar
casos como o seu pra gente aprender. Porque eu te digo que o nosso desconhecimento não é ignorância, é porque a gente não sabe mesmo. Né? Então a gente está aprendendo junto com você e com outras pessoas que falam sobre o tema a ter esse entendimento, não é isso? Exatamente. E até foi uma conversa recente que eu tive com a Marcela e a gente está tendo com alguns parceiros, que a gente vai treinar a minha equipe, a equipe dos meus filhos, de forma gratuita, todo o comércio. Que legal. Né? Que legal, eu, que como bacana. empresária, estou tendo essa iniciativa, custo todo meu, treinar para a gente conseguir receber de forma adequada essas famílias. Eu acho que a gente vai fazer um movimento de um mundo melhor. Com né? certeza. Porque a base é a infância e a família. Se essas crianças não forem tratadas e respeitadas agora, elas vão ser adultos que não vão ser úteis para a sociedade. Sim. Que vão ser um peso para o Estado. Sim. Que muitas das vezes já é hoje, porque a gente fala também da criança, mas a gente esquece que o adolescente, o adulto, ele tem sonho, ele quer entrar no mercado de trabalho. Verdade. E quem que vai abraçar isso? Sim. Empresárias como a Marcela, que conhecem a causa, que entendem. Que legal. E a gente precisa disseminar isso cada vez mais. Sim. Por isso a importância de você estar aqui hoje conosco para falar sobre o tema, né? E a gente difundir e dar oportunidade, porque Perfeito. a gente tem que falar sobre esse tema, tem que divulgar. Igual a gente estava conversando aqui sobre antes da nosso programa começar, que tem leis também que a gente precisa atualizar essas leis também do autismo, né, Nayara? Sim. Falar sobre esse tema. Eu penso assim, que a gente tem que parar de falar das limitações. As limitações todo mundo já conhece. Sim. Vamos começar a falar do potencial dessas Perfeito. pessoas. Tem grandes empresas focando na contratação de pessoas neurodivergentes pela capacidade diferenciada que eles têm. E aí a gente vem no aspecto da lei, né? A lei, ela temos muitos projetos de lei na Câmara, muita coisa interessante, muita coisa bacana. Inclusive, eu mesma já fiz 5 projetos de leis que já foram protocolados pela, então, deputada federal Bia Kicis, mas que não adianta estar no papel, como tudo na vida, não adianta estar no papel, a gente tem que executar. Inclusive, eu acho que tem coisa no papel que deveria era sair, eu acho que tem coisa demais no Muita papel. coisa, né? A gente tem que diminuir e executar. Né? Sim. Então, a gente está vendo o caso aí do STF, julgando as ADIs para tirar os benefícios fiscais, tributários, enfim, do nível de suporte 1, como se não fosse um nível de suporte, né, que requer cuidado. Eu falo isso pelo Rafa, o Rafa tem uma dificuldade enorme na escrita, enfim. Então, tem várias dependências mesmo. Mas, por outro lado, o que é bom, está dando os mesmos benefícios para quem tem TDAH. Olha só. Então, olha que contraditório. Eu estou dando benefício para quem tem TDAH, que está ali dentro do espectro, normalmente, do autismo, e tirando do autista. Faz sentido? Faz sentido, é. Tá bem contraditório. Poderia abraçar os dois. Podia abraçar os dois. Poderia abraçar os dois, não é isso? Ser mais inclusivo, né? Sim, o suporte 1, ele já tem esse direito. As ADIs do STF é para retirar este direito. Que loucura, gente. E, em paralelo, deram o direito para quem é na condição de TDAH. É muito contraditório, né? Né? Então, assim, como as leis do nosso país, né, Sim, nem sempre são racionais, aparentemente, sim. a gente tem que lutar. Verdade. Então, agora, dia 25 de junho, vai ter novamente uma audiência no STF. Nós estaremos novamente lá lutando para não permitir que esse retrocesso aconteça. Que a gente está lutando por melhorias. Sim. Então, a gente não pode permitir que as coisas andem para trás. Com certeza. Cada passo para frente é importantíssimo, né? Sim, Importantíssimo. exatamente. Maravilha. Parabéns. E conte conosco aqui. Obrigada. A sua divulgação, quando quiser falar, as portas estão abertas, viu? Obrigada, George. Maravilha. Marcela, a gente percebe que a tecnologia, os novos modelos de mobilidade vão mudar completamente o mercado automotivo nos próximos anos. Isso já tem acontecido ou vai ser gradualmente? A gente vê que as motos também mudaram muito também, não é isso, Marcela? Uma das marcas que eu trabalho no Grupo Jorlan é a Geely, que é carros elétricos e híbridos, né? Sim. E eu acabei de retornar da China, eu estava lá no mês passado, que eu fui no Salão do Automóvel, e eu posso dizer que a mudança já é um presente. Não é que vai acontecer, ela já é e Brasília adotou muito o elétrico. Né? Brasília hoje a gente é a principal capital do elétrico. Muitas vezes a gente tem os nossos rankings nacionais. Brasília fica na frente de São Paulo no volume de vendas, porque Brasília também é uma cidade muito propícia para isso, por ser muito moderna, e a gente já está se adaptando muito na questão do carregamento. Como os prédios
são mais modernos. Muitas pessoas moram em casa que tem placa solar. Sim. Então, assim, às vezes São Paulo já tem uns prédios mais antigos que não permitem a instalação do wallbox, por exemplo. Sim. Aqui em Brasília isso não acontece. Praticamente todos os prédios permitem, com exceção de alguma coisa, de repente no Asa Sul e tal. Mas, hoje, o elétrico ele é uma realidade, isso não volta mais. A tecnologia chinesa, e aí acaba que eu trabalho com dois mundos, né? A Harley Davidson, a combustão, e a Geely com elétrico, que são tecnologias completamente diferentes, mas é uma realidade. E o carro elétrico chinês, ele realmente está despontando, e eu falo assim, eles estão anos-luz na nossa frente. Olha, você vai para a China, você vê a qualidade dos carros, a quantidade de montadoras, eles têm mais de 100 montadoras, então tem mais montadora para chegar aí no segundo semestre. E acho que toda a competição, quem acaba ganhando com toda essa concorrência de marcas é o consumidor. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um movimento muito bacana, o Brasil está totalmente dentro disso, e essa mudança na forma da mobilidade é algo que é um presente. A gente não vai ver isso acontecer no futuro. A gente já vê isso acontecer agora. Já está acontecendo agora. Olha só. Né? O governo soltou um plano de renovação de frota para táxi e aplicativo de Uber, que está sendo um sucesso. Começou na sexta-feira e a gente está aí com fila de espera dos elétricos e a gente espera conseguir atender todo mundo num prazo mais curto possível, mas realmente a demanda está enorme, graças a Deus. E é isso. Hoje não é uma situação da Harley. A Harley ela já fez um lançamento de uma moto elétrica lá nos Estados Unidos, que chama Livewire, não veio para o Brasil. Sim. E também nunca decolou, porque não é o perfil do cliente da Harley. Mas a gente tem outras marcas excelentes, inclusive chinesas, mas não só chinesas, que já estão partindo para o elétrico e que tá ganhando o mercado e indo super bem. E eu diria que a Harley elétrica, então, não vai existir. Ela existe, mas não decolou. Não decolou. Foi em 2019, quando eu fui para Milwaukee, no lançamento da Livewire, e a moto super bacana. Eu lembro que meu pai estava comigo e a gente saía em comboios, assim, para fazer o test drive, né, que a gente chama de test ride na moto. E aí ele olhou assim para mim, ele falou, vou parar. E eu falei, mas vai parar por quê? Minha moto não tá fazendo barulho. E eu falei, não, mas não faz mesmo. Eu falei, pô, acelera que ela anda. E ele é mesmo. Então, assim, isso aí acontece. Então, assim, mas infelizmente a moto não decolou porque a Harley a gente precisa do barulho. O perfil é diferente. E a gente fala, existe uma frase nos Estados Unidos que fala loud pipe save lives. Ou seja, quanto mais alta a tua moto, mais segura para você. Sim. Então, na Harley a gente tem muito isso. A gente gosta do escapamento mais forte, justamente para o motorista perceber que a gente está chegando. Infelizmente, hoje, a maior quantidade de acidentes que a gente tem no Brasil não é por questão de bebida, e sim por conta de celular. Porque hoje está todo mundo no celular. Então a gente, quando está de moto, que a gente fica mais ligado, a gente percebe todos os motoristas mexendo no celular, né? Ou falando e tal. Então isso é muito ruim, porque eles não veem a pessoa da moto. Então os acidentes acontecem de dia, 9 horas da manhã, atropelamento, a pessoa não viu, passou por cima. Então, assim, graças ao celular. O celular hoje, para mim, a pior arma que tem no trânsito é o celular. Olha, que é uma coisa que a gente tinha que ter uma campanha, precisava de uma campanha mais forte nesse aspecto. Eu diria que interessante esse tema. Você quer falar alguma coisa, Nayara? Não, eu tô pensando aqui que eu preciso comprar um carro elétrico por conta do hiperfoco da Laura de andar de carro, olha né? Só. Combustão tá ficando pesado. Tá ficando pesado já, né? Você vai resolver tua vida. Vamos conversar depois daqui, né, Jorge? A gente já sai daqui, já vamos na Geely. Pode conversar aqui já. Vai fazer negócio. Vai fazer negócio. Que legal, mas é interessante, né? Porque você vê que a moto elétrica aqui em Brasília tem poucas motos ainda, mas o carro elétrico aqui em Brasília tem muito mais, não é isso? Muito mais. É interessante esse tema. O mercado está fortíssimo, a disputa está enorme e vai ficar uma disputa maior ainda, porque vão chegar novas marcas e o mercado é um só, né? Digamos, o bolo é um só as fatias estão ficando cada vez mais finas para cada um. Mas eu acho que os bons sobrevivem, né? Os que performarem melhor, que entregar um melhor produto de melhor qualidade vão permanecer. Vai permanecer, isso aí, que maravilha, viu? Parabéns. Nayara, como foi para você conciliar maternidade, empreendedorismo e ativismo social e agora coordenação de campanha? Eu diria que mais aqui, acho que a pessoa até errou, diria mais umas 15 profissões que você faz aqui também. Como é que você concilia isso tudo? Jorge, você conhece um pouquinho, né, da minha carreira profissional como mãe, enfim. Eu tive a sorte de encontrar no meu caminho, na iniciativa privada, grandes empresários que foram meus mentores e que me ajudaram e que me ensinaram. Eu sou de Fortaleza, estou em Brasília há 20 anos, vim sozinha, porque queria estudar jornalismo, porque queria ser a garota do tempo. As ideias da juventude, né? Que a gente não tem muita noção de profissão. Aí fui trabalhar numa empresa de tecnologia,
né? O meu primeiro emprego, nada a ver com jornalismo, mas precisava pagar a faculdade, então lá estávamos. E aí fui me apaixonando pelo mundo da tecnologia. Sim. E aí mudei, terminei a faculdade de comunicação e comecei a estudar tecnologia. Bem, durante todo esse tempo na iniciativa privada, na tecnologia, eu conheci algumas pessoas no governo que me fizeram convite para assumir uma área de gestão de projetos na Subsecretaria de Tecnologia do GDF. Fui para lá, nesse caminho aí fiquei grávida de Dona Laura. Sim. Voltei, né? A Laura passou por várias cirurgias em São Paulo, bem difícil por conta da cardiopatia. E quando eu voltei, eu disse, bem, agora eu não posso mais ficar num lugar onde eu precise cumprir horário. Eu preciso ter uma flexibilidade maior, né? Agora eu tenho 2 crianças especiais, né? Eu preciso me dedicar a eles, muitas terapias, consultas, enfim. E aí foi onde surgiu o empreendedorismo. Então, primeiro veio o Inc, que é um aplicativo de fidelidade, que a gente tem aí bastante atuante aqui em Brasília. Depois veio o Complexo Cordel, que é um complexo de eventos maravilhoso, que a gente realiza um dos maiores arraiás do DF, eu diria, até arriscaria dizer do Brasil, porque realmente é muito bacana o espaço. E, em seguida, por conta da tecnologia e da minha experiência como mãe atípica, eu comecei a desenvolver, que está no forno, já está nas lojas, ainda não está para os usuários baixar, mas é um aplicativo voltado para famílias atípicas, né? Que o objetivo é que ele seja o primeiro ecossistema digital a nível nacional, um guia confiável. A gente fechou uma parceria com as forças de segurança pública, onde a gente vai ter serviços de utilidade pública muito bons, que hoje não existe esse app, o modelo dele, o formato dele é inédito, não existe no Brasil. É uma iniciativa completamente privada, mas que eu estou tendo o apoio institucional de Polícia Civil, Polícia Militar, entre outros, né? E aí, com isso, veio o PL atípico, a deputada Bia Kicis, todo o PL abraçou muito a causa, a iniciativa. Então, eu cheguei com um projeto de a gente criar uma pasta, porque a gente tem o PL 60+, PL Jovem, PL Saúde, né? Sim. PL Integração. E eu estou falando do PL, gente, porque é o meu partido. Sim, mas né? Todo partido também. Então, eu montei um projeto, entreguei para a Bia olhou, brilhou os olhos, falando, realmente a gente não tem nada voltado especificamente para as famílias atípicas, como não? Então, essa semana agora que passou, foi minha posse à frente do PL Atípico como coordenadora geral. É a primeira pasta atípica partidária no DF. Sim. E eu acredito que isso vai, né? Começou no DF, mas o objetivo é que vá para o Brasil todo essa pasta. E, por fim, nesse bolo todo, veio o convite do pré-candidato a deputado distrital, Eduardo Torres, irmão da nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, para coordenar a campanha dele. Que missão! E aí estamos nessa missão, ele também abraçou, assim, enormemente a causa, até mesmo porque é uma causa da Michele, né? Sim. É uma causa dela, e junto com ele aí veio o pré-candidato também, o Evandro Araújo, que está sempre ali junto com a Bia. Então, nossa, eu fui mais acolhida do que eu imaginava. Que legal. Não só eu. Que legal. Todas as famílias estão sendo... não tem ideia do que vai vir. Sim. Por aí, junto com essa pasta, junto com o aplicativo. O aplicativo, se eu for falar aqui para vocês, a gente vai ter que ter mais 1 hora de programa. Eu vou te pedir para você citar só um exemplo do aplicativo. E se no PL atípico vão ser propositura de leis, como é que vai ser essa questão? O PL atípico é para ser um espaço de escuta. Sim. Né? Então, hoje, as pessoas em todos os campos, elas têm muita dificuldade de chegar ali no poder, no parlamentar, né? Em quem tem a voz. Elas ficam... É muito distante, né? Existe isso. Elas ficam muito reprimidas. Então, fica dando murro em ponta de faca, né? A gente precisa ter uma pessoa que vive essa realidade para entender o que essas pessoas querem transmitir.
Então, o objetivo é a gente ser um espaço de escuta, de ideias, de solução, de projetos, né? Então, fazer realmente que exista essa aproximação da comunidade com o governo e que esta aproximação dê resultados. Sim. Né? Porque eu falo, o maior especialista é a mãe e o pai. Com certeza. É o maior especialista, é quem está no dia a dia 24 horas. Sim. Isso que eu já estava falando. Eu acordo 5 horas da manhã por conta da Laura e minha vida tem que continuar. Ela não pode parar. Pode parar. Né? Perfeito. Então, é para ser esse espaço. Sim. Um espaço realmente de abraçar toda a comunidade atípica. E um exemplo do aplicativo. Um exemplo do aplicativo. Ai, deixa eu ver se eu não... O spoiler que eu posso dar Só aqui. se você puder falar. O spoiler. A gente vai ter uma coisa muito importante quando a gente fala de leis, é que hoje as famílias, em sua grande maioria, não têm conhecimento dos direitos que elas têm, né? As leis que são aplicáveis à causa. Então, a gente vai ter, de forma gratuita, um chat, Que legal. né? Que as pessoas, as famílias, podem entrar lá via app, tirar a sua dúvida diretamente com o escritório de advocacia, onde vão ter profissionais esclarecidos e competentes para isso. E esses parceiros privados de escritório de advocacia vão ter um prazo de até 48 horas para responder. Então, assim, ela não vai ter o atendimento final, mas ela vai ter a orientação, o caminho das pedras, Ótimo. saber como que ela vai percorrer. Né? Sim. Maravilhoso isso. E a cereja do bolo, que no meu bolo tem 2 cerejas, não tem só uma, as 2 cerejas do bolo do OutApp, a gente vai fazer um lançamento bacana, envolvendo toda a sociedade civil, que eu digo que é quem impulsiona tudo isso, né? É quem empurra as políticas públicas, porque governo não faz sozinho, iniciativa privada não faz sozinha. Sim. Tem que ser uma junção. Seria. Sim. Uma parceria, exatamente. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Igual você falou no caso que a empresa da Marcela tem apoiado também. As empresas brasileiras têm oferecido esse apoio? Tem. Sim. A gente tem uma dificuldade, Sim. que é a dificuldade do cenário político atual, que é a economia, né? Perfeito. Então, o aporte financeiro, de fato, é uma coisa que está escassa e é completamente compreensível, né? Sim. Nosso Brasil está quebrando e as famílias estão indo junto e as causas importantes acabam entrando na mesma vala. Mas a gente tem um apoio institucional. Que legal. E isso é muito bom, porque se empresas como a da Marcela, como outros parceiros que a gente tem aí, o SEIB, o Big Box, empresas de renome, dão visibilidade, automaticamente gera credibilidade para o trabalho que a gente está fazendo. A Marcela foi uma apoiadora financeira para um grande evento que a gente faz todo ano, que é o Eixão Atípico. Eixão Atípico. O Eixão Atípico, em parceria com a OAB, em parceria com um roteiro atípico e algumas outras mães atípicas, a gente fecha uma parte do Eixão do Lazer no domingo do Eixão Sul. Sim. E a gente tem um evento grandioso para receber as famílias. Todo mundo se une, as crianças brincam. É assim, algo que não tem em nenhum lugar do Brasil, só tem aqui em Brasília. Parabéns. Então, você imagina, eu fico tão encantado, quando eu conheci a Nayara e ela foi lá na loja e a gente conversou e apresentou o projeto, eu fico encantada justamente porque a gente tem um problema muito sério na sociedade como um todo e cada um só pensa em si. Verdade. É muito difícil você encontrar pessoas que estão dispostas, como a Nayara, para uma causa maior. Isso falta no brasileiro, né? O brasileiro, você senta num restaurante com um grupo de amigos, todo mundo reclama do governo, reclama disso, reclama daquilo, mas fazer alguma coisa ninguém faz. Verdade. Então isso é tão bacana quando você tem uma pessoa que está disposta e ela tem 2 filhos atípicos, ou seja, ela já tem um problema dentro de casa e ainda disponibiliza do tempo dela para uma causa grande como essa. Olha, eu fico super... É sensacional, né? parabéns, porque é emocionante. Normalmente os empresários estão pensando no negócio deles, no como é que eu vou vender mais, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou pagar no tanto de imposto, a carga tributária que a gente tem. Altíssimo. Então, dificilmente a gente para pensar, não, agora eu vou pensar pelos outros e de forma voluntária. No entanto, quando ela falou que vai fazer esse treinamento com as empresas para que os colaboradores aprendam a lidar com uma situação
de uma pessoa atípica na loja, eu acho que, por exemplo, nosso grupo de Orlando, a gente vai querer fazer em todas as nossas lojas. Porque isso é muito bacana. Né? Porque, é como ela falou, a crise de uma criança, por exemplo, eu não tenho filho, então eu não sei interpretar. Né? Então, isso acontece, né? Sim, quando a gente conversou no começo, aqui, que é difícil a gente interpretar. Há um tempo eu não entendia por que o autismo estava na fila preferencial. Eu não sabia. Hoje eu entendo, por conta da baixa tolerância que eles têm. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que aprender, tem que ser educado. Né? A gente tem que ser educado. Né? Tá sendo educado aos poucos, né, Nayara? E até o adulto é o trabalho que a gente vai fazer com as forças de segurança pública, porque existe o adulto autista, né? Como eu. E tem vários níveis de suporte. 1, 2, 3. 3 é extremamente agressivo consigo e com o próximo, né? Então, às vezes, tem uma abordagem inadequada de até a polícia usar de uma força mais violenta, sem saber que aquilo não é uma agressão gratuita, é uma crise. Perfeito. Perfeito. Então, esses detalhes. E o mundo ideal seria que em todas as empresas, lugares, enfim, a gente tivesse uma sala sensorial, como tem nos aeroportos, mas isso não é possível. Então, se a gente começar pelo treinamento, pelo olhar mais sensível, poxa, isso já é uma evolução. Uma evolução enorme. Eu acho. Eu vou fazer uma pergunta. O Brasil está muito atrás ou a gente está à frente de alguns países? Eu tenho essa dúvida. Então, para variar, o Brasil está muito atrás, né? Sim. Mais uma vez. Sim. Infelizmente. Mas eu acho que é a questão da gestão, que é o problema do nosso país. Porque se a gente for falar em termos proporcionais, populacional versus verba, o DF, vou falar no DF, tá? Tem uma das maiores verbas de saúde. Olha só. Então, não justifica. A gente tem 17 mil crianças à espera de um laudo na fila da saúde 17 pública. mil crianças. Nossa, 17 mil crianças. Nossa, É falta de fila. verba? Não é. É falta de gestão. Por quê? O diagnóstico do autismo não requer nenhum aparelho complexo, importado, caro. Não requer nenhum exame que precise fazer uma coleta e ir para fora do país. É um diagnóstico clínico. É comportamental, observatório. É um terapeuta que faz É um diagnóstico, neuro. um psiquiatra? É um neuro. Um neuro. Perfeito. É um neuro, Perfeito. um neuropediatra. Aí vem o outro X da questão. Vocês já pararam para pensar por que o governo não quer laudar essas crianças? Por quê? Porque isso gera custo. Aí eles vão ter direito aos benefícios, vão ter direito à escola, às escolas que a gente tem, que é maravilhoso, que é o projeto de educação precoce, que é do governo, mas que é extremamente restrito, porque não se contrata os profissionais para atender a demanda que a gente tem. E aí, se você for olhar isso nos Estados Unidos, é outra perspectiva. Olha só. De inclusão, de atendimento, de mercado de trabalho, de tudo. Então, assim, não falta dinheiro, falta vontade. Falta parar de desviar o dinheiro para o lugar errado. Coisas, né? Perfeito. Né? E isso é um problema de saúde pública. Sim. É um problema de saúde pública que afeta não só os meus filhos, mas afeta a minha saúde mental, afeta meus sonhos, a maioria das vezes afeta o casamento. 70% dos pais abandonam Meu Deus. quando descobre. E aí vem a sobrecarga da mãe, e aí a mãe para de trabalhar, né? E ela não tem um apoio psicológico. E quando ela para de trabalhar, foi inclusive um dos projetos de lei, ela não tem contribuição para a aposentadoria. Então, quando ela fica idosa cuidando desse filho, ela não tem dinheiro de aposentadoria, muito menos durante esse período teve condição de pagar uma previdência privada. Sim. E onde é que está o olhar para o cuidador Verdade. ao longo da vida? Sim. Não tem políticas públicas para o cuidador. Perfeito. Perfeito, Nayara. A gente precisa fazer uma mudança drástica no que vem acontecendo no Brasil, né? Sim, sim. Maravilha. Bom, Marcela, a gente conversou aqui sobre o Brasil. O Brasil está preparado para acompanhar as grandes transformações da indústria automotiva mundial? A gente falou um pouquinho isso aqui, mas eu te pergunto novamente, o Brasil está preparado?
A gente falou de Brasília, que Brasília a gente vê que o mercado está bem preparado, Sim. né? Assim, o que eu penso? O Brasil, ele hoje, a gente importa os veículos, Sim. né? Principalmente os chineses vêm muito importados. Algumas fábricas já estão se instalando no Brasil, o que é muito importante, porque a fábrica vai gerar emprego. Sim. Mas, infelizmente, o Brasil, como em todos os setores é muito atrasado, não tem uma tecnologia própria. Então, tudo é importado. A gente tem as montadoras, igual a gente tem diversas montadoras em Manaus, porque elas têm a isenção fiscal, então elas acabam montando as fábricas lá. Mas é tudo uma montagem, né? Não é uma construção. Então, eu penso assim, o Brasil, a gente está hoje nessa onda dos chineses, né? Que inundou o mercado brasileiro e tende a aumentar cada vez mais. E o brasileiro está consumindo muito esse produto. E eu acho que isso foi muito bom para o brasileiro também, porque a gente tinha carros. Basicamente, a gente tinha ali as 4, 5 marcas tradicionais, que estavam, querendo ou não, o imposto do carro no Brasil é quase metade do preço do carro, o que também é um absurdo, porque você vai nos Estados Unidos, você compra o carro por qualquer marca, inclusive marca de luxo, muito mais barato, muito mais em conta, porque no Brasil 40% do valor do carro é imposto. Meu Deus. Né? Então, assim, eu acho que isso atrapalha muito o mercado. Como todos os mercados, o que mais atrapalha o mercado brasileiro é o imposto. Né? Então, assim, realmente o Brasil, acho que só... Recomeçando, né? Eu não sei. A gente fica meio sem ter uma luz no fim do túnel, porque é um grande problema do empresário a carga tributária. E isso em todos os níveis, desde o nível da fábrica até o nível da ponta da gente que está ali com o varejo. Então, eu acho que o nosso problema vai ser sempre esse. A gente vai ser importador de marcas, sejam francesas, das japonesas, das chinesas, mas a gente está bem alinhado com o restante do mundo, porque o nosso mercado está bem aberto para receber essas marcas, né? Sim. Mas não necessariamente isso vai gerar um emprego de forma imediata. A minha preocupação, às vezes, é mais por esse lado, porque cada vez mais os carros são montados aqui, mas não é uma coisa que vai gerar um emprego de uma fábrica como, sei lá, como é feito vamos supor, na China, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, que gera milhões de empregos diretos e indiretos. Mas é um mercado muito aquecido que eu acho que tende a continuar. Ou seja, a gente não tem nenhuma indústria de elétrica aqui no Brasil ainda, né, Marcela? Não que fabrica, né? Não tem. A bandeira brasileira não tem nenhum carro. Bandeira brasileira não tem. Bandeira brasileira ainda não tem. Tá na contramão do mercado mundial, então. É isso que eu penso. O Brasil precisava começar a produzir coisas nossas, né? Sim. Mas isso acontece com tudo. O aço, a gente exporta e depois você compra ele em outro formato. Então, assim, é uma coisa que realmente precisa ser recriada, reinventada, né, aqui no nosso mercado. Sim. E a questão dos impostos, que isso aí acaba com nós que somos empresários, a gente sofre demais. Sofre muito. E aí vai para a questão trabalhista, é uma CLT muito pesada, né? Poxa, o meu colaborador ele me custa o dobro. Por que me custa o dobro? Né? Então, assim, metade, ele vai trabalhar a gente diz isso, o CLT trabalha até o mês de maio pagando imposto, depois, como se ele ganhasse para ele de junho até dezembro. Então, assim, é muita coisa que o Brasil tinha que ser repensado, reescrito, refeito, para que a gente conseguisse evoluir. Quer dizer, né? eu penso ainda mais assim, se não fosse você lá na feira da China, como é que esses carros estariam aqui no Brasil hoje? A importância do empresário brasileiro, né, de explorar novos mercados e trazer a tecnologia para cá, porque a gente não produz tecnologia, né? A gente não produz tecnologia, isso é muito ruim, né? Isso é muito, é um país tão rico em tanta coisa e a gente não consegue produzir o nosso. Né? Essa eu acho que é uma grande tristeza aí. E continuaremos sendo importadores da tecnologia alheia. É uma pena. Uma pena. A gente fala da importância do empresário e da coragem, porque a Marcela falou aí vários pontos muito importantes, como, por exemplo, a geração de empregos. E aí a gente cai num problema que a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada e de pessoas que querem trabalhar. Por quê, né? Aí, mais uma vez, a gente volta para o problema de gestão do nosso governo. Né? Então, por que as pessoas não querem trabalhar mais? Porque é mais fácil ficar, né? Com os benefícios. Eu faço parte da diretoria da FenaBrave, que é a federação de todas as concessionárias do Brasil. Né? E aí eu estou falando de 8 mil concessionárias. Né? E aí a gente conversa muito, principalmente com os concessionários do Nordeste, eles não conseguem de pessoas para trabalhar nem no chão de fábrica. Tipo assim, mecânico, a mão de obra de um mecânico, de um funileiro, não consegue, porque se o cara tiver a carteira assinada, ele vai perder o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o Bolsa isso, o Bolsa aquilo. Então ele não quer a carteira assinada. Mas aí o empresário, primeiro, não tem um comprometimento, ele vai trabalhar no dia que ele quer e vai na hora que ele quer, porque ele não tem uma carteira assinada, e se ele sair, ele ainda vai colocar a empresa na justiça, falando que foi uma decisão da empresa, não dele. Então, assim, hoje a gente não consegue gente para trabalhar. E eu digo, qualificado, então é muito mais difícil. Qualificado é muito mais complicado, né? Para um cargo gerencial, ainda tem a para um cargo de diretoria. Por um agora, né?
Isso aí vai quebrar metade do país. Se eu fim da escala 6 por 1 for pra frente, o que eu vou fazer? Se o nosso principal dia de trabalho é no sábado, e aí eu vou ter que ter 2 equipes? Pois é. 2 equipes, e vou ter que pagar a mesma coisa para essas 2 equipes, porque também não pode ter diferença salarial. É muito essa falta de liberdade que o governo brasileiro coloca pra gente, isso acaba com o país. O sindicalismo... É complicado de falar. Acaba com o país. Aqui é pra gente falar mesmo. Marcela, pensa, essa é uma linha de raciocínio que eu sempre sigo, né? Eu entendo que tem pessoas que precisam do benefício. Sim, fato, sim, né? perfeito. Porém, todavia, entretanto, como que deveria funcionar? Hoje é assim. Para você ter direito à renda complementar, que é o benefício, você não pode trabalhar. Você tem que ser um inútil para a sociedade. Aí você vai ganhar esse prêmio do benefício. É um prêmio, né? Você é premiado por não trabalhar. Deveria ser, se você estiver de carteira assinada, trabalhando formalmente, né? Sim. Contribuindo para a sociedade, você vai ter o direito a esta renda complementar para te impulsionar, para te incentivar, para te ajudar. Perfeito. Então, tá tudo trocado. Sim. Eu ainda não consegui assimilar na minha cabeça como que funciona esse pensamento. E deveria não ter faz um sentido. prazo. Sim, deveria ter um prazo. Até o seguro-desemprego, é por um prazo. Sim. E essa renda também do Bolsa Família, do Bolsa Gás, do Bolsa Escola, do Bolsa Tudo, deveria ter um período para a pessoa se restabelecer no mercado. Perfeito. Porque senão a gente falta mão de obra justamente porque fica muito cômodo não trabalhar. Sim. Né? E essa realidade aqui em Brasília também acontece, Marcela? Aqui Da mão eu de obra vejo... qualificada? Aqui também a gente tá. Eu vejo dificuldade. Olha só. Porque aqui em Brasília tem muita cultura do funcionário público. Verdade. Então, às vezes, você tem um funcionário ali que é super bacana, eu passei por isso algumas vezes. Sim. Um funcionário dedicado que trabalha, daqui a pouco ele chega e fala assim: então, passei no concurso público, é o sonho da minha vida, e eu tô indo trabalhar num concurso público da estabilidade, né? Aqui em Brasília tem muito disso. Então, falta mão de obra qualificada, porque normalmente essa mão de obra qualificada, o sonho dela é a estabilidade do concurso público. Então, pra gente da iniciativa privada, falta bastante. Que interessante, viu? Bom, a gente tá quase chegando ao fim aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para as duas, né? O bate-papo tá muito bacana, muito legal, demais. né? Teremos que voltar mais vezes para conversar mais coisas. Por isso que a gente conversa pouco aqui, 50 minutos, para depois você voltarem novamente para a gente continuar o nosso bate-papo, né? Vamos cobrar, né, Marcelo? Vamos cobrar. Pode cobrar. Nayara, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pais, mães que estão começando essa jornada do mundo do autismo, que a mamãe agora e o papai souberam que a criança é autista? Que mensagem que você dá? Eu diria de esperança, né? Porque você deixa muita esperança naquilo que você faz, e quando você fala que é por fim de uma profissão nova, eu tenho certeza que não é, que todo dia você fala que eu tenho uma profissão nova. Todo dia eu tô criando uma coisa Isso nova. aí, Hoje isso mesmo é eu já criei. Isso que é legal. Eu cheguei aqui pro Jorge, olha o programa que eu criei para instruir famílias atípicas. Quinta-feira é o primeiro capítulo, enfim. Mas o que eu digo, minha resposta vai ser um pouco longa, peço até desculpas. Mas é o não desistir, como tudo na nossa vida, né? A gente tem as dificuldades, mas eu acho que as dificuldades estão aí para justamente trazer esse combustível, que é o combustível que me move, foi através da minha dificuldade. Legal. Eu sei que o que parece simples para outras famílias, como ouvir falar papai e mamãe, sim, como prender o cabelo da sua filha, sim, como escovar o dente, como ir num restaurante e ela ficar sentadinha e você não consegue fazer, dói. Dói. Dói muito. Sim. No dia que eu consegui prender o cabelo da minha filha pela primeira vez, sim, eu comemorei, porque ela deixou eu fazer uma Maria Chiquinha. Que legal. Olha só. Então eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas é uma fase. Sim. Eu passei essa fase com o Rafa também, e o autismo ele pode regredir. Olha só. Se tiver as terapias adequadas, se tiver principalmente a participação da família, sim, isso pode mudar. Ele pode sair do nível 2 para o nível 1. O Jorge veio 6 horas da manhã, sim, brincando no tapetinho de massinha com minha filha, ensinando ela a cortar um bolinho, explicando o que é comum para sua filha, sim, sim, e que para minha não é. Entendi. Então, assim, não se deixe afetar pela experiência do outro, sim, pelo que você vê no outro. Uhum. A sua vida é aquela e abrace ela com amor da forma que ela é. Com certeza. A sua filha, o seu filho não escolheu aquilo para ele, né? Ele não tem culpa, então dê toda a sua dedicação. Legal. E não perca a esperança. Sim. Porque nem que seja de pouquinho em pouquinho, as coisas vão evoluir, elas vão acontecer. E é o tempo que eu sempre falo, é o tempo de Deus. Verdade. Não é no nosso tempo.
O nosso tempo não é sábio como o tempo de Deus. É verdade. Então, coragem, força, fé, perseverança, todos os adjetivos que a gente puder colocar em relação ao não desistir, Sim. é o que eu peço. E o sorriso no seu rosto, que é super importante. Sempre! Verdade. Isso é importante, verdade. né, Marcela? Toda vez que ela tá sempre Tá bem, sempre sorrindo. sorridente. E isso é uma força. Eu falei pra ela, é ó, uma você, força eu falei, importante. com todo respeito, você tá sempre linda, tá muito bonita, carismática. Isso é muito importante, né? Muito Isso é muito importante. Muito E as suas importante. redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar? Olha, eu vou dar o meu principal, Sim. que é o meu pessoal, e que lá tem as empresárias, a Nayara empresária Sim. em vários lugares, tem a Nayara coordenadora de campanha, a Nayara pele atípica, a Nayara tudo. É Nai, N-A-I, NAI. underline, Sim. rock, com Q-U-E no final. Ótimo. Obrigada, A gente George. vai colocar na edição, né, Marcelo? A rede social dela também. Marcela, e os preparativos pro Capital Motor Week? Como é que tá a loja? O que você pode contar de novidade pra gente? Novidade boa pra gente. A gente faz um evento lá na Harley muito bacana. Eu convido todos que quiserem participar. Os nossos eventos é uma coisa muito importante de eu falar. Às vezes as pessoas não vão porque acham que é só Harley. Sim. Não é. Eu falo, a Harley Davidson é a nave mãe. Então, assim, todas as motos, qualquer cilindrada, são muito bem-vindas na HD. Então, a gente faz um evento, já tem desde 2019, a gente começou a fazer um evento lá na Harley, porque o pessoal vem do Brasil inteiro e eles ficam muito perdidos durante o dia, porque o Capital Motor Week começa mais após as 6 horas da tarde. E aí eu comecei a fazer evento lá na loja da parte no dia. Então, eu coloco umas 2, 3 bandas na sexta, no sábado, e é churrasco, e chopp, e arroz carreteiro, e a gente faz. Então, Só coisa vai, boa. o Brasil inteiro vai pra lá. Que legal. E é muito legal que o pessoal se encontra lá e aí vão juntos nas 6 horas da tarde pro Capital Motor Week pra Capital curtir a noite pros shows do Capital. Então, assim, convido a todos. A gente vai ter, seguir nossas redes sociais, que é a Brasília Harley Davidson, que a gente vai passar a programação de shows. Só banda boa, porque Brasília tem isso, né? O Isso é rock em verdade. Brasília é fantástico. Cada banda mais maravilhosa que a outra. E a gente já vai divulgar a partir dessa semana qual todo o line-up, quem que vai tocar lá na loja, os horários, tudo certinho. Eu convido todos vocês, motociclistas e não motociclistas, porque a Harley não tem essa diferença. Recebemos o todos. Instagram é Harley... Brasília Harley Brasília Davidson. Harley Davidson. Brasília Harley Davidson. Maravilha. George, você Sim. me permite Por só favor, um? por favor. Eu fique à quero vontade. só agradecer a uma pessoa que está aqui em nosso Ah, estúdio, legal. sabe? Uma pessoa chamada Vanessa, uma Sim. assessora maravilhosa, que junto com o nosso chanceler Peixoto é um apoiador da causa. A Vanessa, uma apoiadora, e que sempre estão comigo, lutando, Que legal. defendendo e apoiando. Então, assim, eu não poderia Com certeza. deixar de agradecer eles, Uma que amiga são querida. seus amigos Amiga também. querida, conheci há pouco tempo, mas já tá no meu coração já. Ela tá ali escondidinha, ela não Sim. quis participar porque ela é mais tímida, mas é uma grande mulher. Ai, que maravilha. Esteve lá na loja sábado, né, mano? Esteve lá na loja sábado, vendo o evento. E ela já colocou, ela tá virando Harley Davidson, já que ela já botou a foto dela de perfil de Harley Davidson já. Maravilha, eu não tinha visto. Já tá? Falta só a moto. É, isso só falta a moto aí, tá vendo, rápido, Marcela? rapidinho. Pessoal, maravilha. Pessoal, então é isso. Você assistiu mais um episódio do podcast Voz de Brasília, Política e Negócios. Convidar a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse episódio maravilhoso, tá certo? Muito obrigado por sua audiência e até mais. Tchau, tchau.